Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius e bem-vindos ao Tolosarts. Fique à vontade para deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de desenho. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos meus treinos para melhorar meu traço, minha line e o desenho em geral. Vocês estão vendo a speed drawing do Endeavor e de mais um OC, que foi feito o mesmo esquema do Geralt, o OC, né? Eu pedi o briefing para uma pessoa e desenhei seguindo ele. Nesse vídeo eu vou apontar alguns fatores, toda a minha ordem de treino, que não necessariamente estão numa ordem de importância. Alguns pontos só, mas a maioria está na ordem de importância assim. Primeiro, treinar seu traço. Não adianta você querer fazer um desenho incrível se você faz traço de pelinho ainda. E traço de fluidez para o seu desenho. Então, logo no rascunho, você vai estranhar o que está acontecendo. Você não vai conseguir identificar o que está acontecendo. Então, a primeira coisa muito importante é você treinar o seu traço. E é muito chato fazer isso. É chato, mas toda vez antes de começar a desenhar, treina o seu traço. Você vai ver que com o tempo você se acostuma e só de você fazer isso, esse aquecimento antes de você começar a desenhar, você vai ver que já vai mudar muita coisa o seu traço. E quanto mais você desenhar, quer dizer que mais vezes você vai treinar. Então, mais rápido o seu traço vai melhorar. E com traço não quer dizer, nossa, vai fazer a line perfeita. Não, traço é só o controle que você tem da caneta ou do lápis, ou seja lá o que você estiver usando. Você vai conseguir ter uma fluidez melhor, você vai ver que seus rascunhos vão melhorar bastante. E como é que faz esses treinos? Bom, o primeiro treino, você pegar e fazer linhas. Existem algumas formas de fazer. A primeira é você pegar a folha e dividir ela em vários quadrados, fazer vários quadrados na folha e depois ficar fazendo várias linhas em diagonal, linhas retas, linhas na horizontal, linhas na vertical, horizontal e diagonal, puxar de cima para baixo, de baixo para cima, esquerda para direita, diagonal de baixo para cima, diagonal de cima para baixo e assim vai. Você fica fazendo linhas, muitas linhas, você pode fazer tanto em quadradinhos, você pode separar a folha em camadas, né, em algumas fileiras e ir fazendo também, fica ao seu gosto, mas o importante é tentar deixar essas linhas em paralelo, não usa régua, vai na mão, tá? Sai fazendo. Esse é o primeiro treino. O segundo é fazer círculos. Tenta fazer os círculos o mais perfeito possível, mas não ao ponto de você deixar escapar a fluidez. Então não fica fazendo devagar pra ele ficar perfeito, porque não vai ficar, ele vai ficar tremido, ele vai ficar estranho. Talvez você acerte um ou outro, mas essa não é a ideia é você fazer ele rápido, você não perder fluidez, você fazer de uma forma prática. Então sai só rabiscando círculos, tenta fazer o mais certo possível, mas não a troco da sua fluidez. E vai fazendo de vários tamanhos para você ter um controle maior do lápis e das coisas que você quer, porque no desenho você vai precisar fazer coisas de vários tamanhos. Por isso é importante você já sai rabiscando círculos de vários tamanhos. O próximo é um treino de elipses. Elipses nada mais é que um círculo em perspectiva. Então, treina elipses de várias direções também, é muito legal porque elipse, ela gera o cilindro. O cilindro é uma forma que a gente tem muito no corpo humano. Se você fizer duas elipses paralelas, né, uma com a outra, você ligar os dois pontos das duas laterais, das duas extremidades, você vai formar um cilindro, e cilindro você usa bastante quando você está desenhando o corpo humano, por isso que elipse é bastante importante. E outra coisa interessante quando você estiver desenhando a elipse, tenta fazer ela simétrica. Tipo, se você cortar ela no meio e você dobrar, um lado tem que cobrir o outro, entendeu? E tipo, você tá fazendo a elipse meio... É tipo você fazer um círculo meio diagonal, né? Então é meio estranho falar, nossa, simétrico. Mas tem que fazer isso simétrico. E pra você conferir, você só corta no meio e vê se... Imagina um lado dobrando no outro, ver se dá certo. O último treino desse de traço é você fazer 5 pontos numa folha em lugares aleatórios e ficar ligando eles. Meu, pega só com o braço, não vai ligando devagar, não, tipo, tenta não mexer o pulso também, tipo, tenta ir com o braço. Todos esses exercícios tenta fazer mexer no braço e não o pulso. Você vai usar o pulso algumas vezes enquanto você desenha para fazer alguns detalhes pequenos e tudo mais, mas na maioria do desenho você vai usar o braço, principalmente no rascunho. Então tenta sempre usar o braço. E é muito difícil acostumar com isso, principalmente nesse do liga pontos. Então pega, faz 5 pontos na folha e vai ligando eles de um pro outro. Não precisa ligar um nos outros 4. Não, você escolhe um caminho que vai fazer e aí você vai ligando um pro próximo. Aí chegou no próximo, liga pro próximo. No próximo, liga pro próximo, entendeu? E aí você vai fazendo
até você fechar uma forma ali aleatória com um caminho só. E esse é o terceiro desenho. Isso ajuda muito, esses treinos ajudam muito a melhorar seu traço. Então toda vez que a gente desenhar, demora 5 minutinhos para fazer tudo, talvez um pouco mais no início, mas 5 minutinhos você consegue fazer tudo. Segunda dica que eu tenho é: desapega dos rascunhos. Rascunho tem que ficar feio mesmo, e se seu rascunho tá bonito tem alguma coisa errada, porque muito provavelmente você tá gastando muito tempo nele e não tá se preocupando com o essencial, porque o rascunho ele tem a sua importância, que é você fazer uma boa silhueta, você fazer um bom formato para o seu desenho. Se você tá fazendo rascunhos que estão super bonitos, que você tá enchendo de detalhes, então tem coisa errada aí, porque quer dizer que você não tá se preocupando com o que realmente importa. Um exemplo, o desenho do Endeavor, as luvas, vocês podem ver que elas estão quebradas, a outra tá inteira, mas vocês podem ver que eu não fiz os detalhes da luva antes de fazer a line art. Eu fiz esses detalhes em cima da line art do desenho. Eu não fiz isso no rascunho, porque o meu rascunho eu tava focando em fazer a pose, eu tava focando em dar volume pros músculos, eu tava focando no rosto, eu tava focando em coisas que importam. Vocês podem ver que nem o olho eu desenhei direito, eu só marquei lá uma região, o olho que tá desenhado, não o olho que tá pegando fogo. Eu só marquei lá uma região, podem ver que não tinha esses rasgos, não tinha nem o cinto, tipo, não tinha músculo, não tinha fogo. Então assim, eu deixei a maior parte pra fazer agora, pra fazer quando eu cheguei na line, não pra fazer no rascunho. O rascunho, tipo, mas seu rascunho ficou legal. Achei que meu rascunho ficou bonito, eu posso falar. Mas seu rascunho ficou legal, que não sei o que. Mas tava sem detalhes, entendeu? E é nisso que eu quero dizer. Quando eu falo rascunho tem que ficar feio, é isso. Tipo, não foca nos detalhes nessa parte. Porque o rascunho ele serve pra você focar na silhueta, no desenho e das formas que você tá dando pro desenho. Eu foquei no formato da perna, eu foquei no formato do braço, eu foquei no formato do rosto, do corpo, tudo isso. Eu não fiquei focando em, eu vou fazer o cinto. Não, isso aí tudo eu foquei na hora que eu tava fazendo a line do desenho. E como é que eu faço para poder saber fazer isso, né? Como é que eu faço para focar nisso? É importante ter uma visão geral do desenho antes. E como assim, Vinícius? O que é uma visão geral do desenho? Segue o raciocínio agora. O que é mais importante num desenho? O técnico ou o emocional? Ele estar real ou ele parecer real? Exatamente, se você respondeu que o mais importante é o emocional e parecer real, você tá certo. Ou seja, a gente querer fazer um desenho hiper realista, você precisa convencer, você precisa passar uma emoção pro seu desenho. Pode ver que um exemplo muito bom disso é livro infantil. Muitos livros infantis, eles não seguem uma super anatomia, eles não têm, nossa, tudo desenhadinho, bonitinho, tem aqueles braços de borracha, tudo esticado, fininho, mas ele não te convence, você não gosta de ler aquelas histórias, ou pelo menos gostava, e esse é o maior exemplo de todos, assim, sem dúvida nenhuma. Às vezes você vai olhar para um desenho super realista e vai falar, cara manja do que ele tá fazendo, legal. Mas aí você olha para aquele livro e você fala, esse livro aqui tá muito da hora. Claro, tem todo o contexto da história, mas às vezes só por olhar aquela imagem você já fala, que legal. Por isso que é muito importante você convencer. Ou seja, imagina uma pose legal pro seu desenho e só faz, sabe? Não fica se preocupando no início em querer fazer um desenho super wow. Não, só foca na pose e foca no que você sabe fazer agora. Porque quando as pessoas olharem, elas falam, nossa, caraca, você fez uma pose legal, hein? Tipo, tá... O desenho, ele pode não estar super técnico, mas ele fica muito legal, dá um outro ar pro desenho. Porque você tentou convencer, você tá passando alguma coisa ali. Eu já vi muita gente chegar e me falar assim, olha meus desenhos aqui, eu faço desenho que não sei o que, e tipo, a pessoa não tinha técnica, sabe? Tipo, a pessoa não tinha técnica nenhuma, mas ela fazia aqueles negócios, tipo, por pura diversão, e fazia poses super complexas, sabe? Tipo, era um desenho simples, se você parar pra pensar em questão de técnica, mas era um desenho com poses super legais e que passavam alguma coisa pra você. Então isso é muito mais importante, porque eu prefiro ver um desenho que me passe alguma coisa do que um desenho que esteja super técnico, porque esse super técnico eu vou caçar erro. É muito mais fácil você caçar erro num desenho super técnico do que você caçar erro num desenho que te convenceu e que pareça real. Um desenho que é real, muitas vezes tem coisas na realidade que a gente não repara. Tem coisas na própria proporção humana. Se você vê algumas poses que o ser humano faz e for tentar desenhar, você vai falar, se eu desenhar isso aqui vai ficar estranho. Então eu ia ter que ajustar. Muitas vezes isso já aconteceu, pelo menos comigo. Então, por isso é muito mais importante você tentar convencer. Então, só imagina uma pose e sai fazendo essa pose. Isso seria ter uma visão
geral do desenho. Aí você vai lá, faz o rascunho, fez a pose e depois você começa a detalhar, enche de detalhe. Eu recomendo vocês seguirem vocês verem o vídeo de novo e acompanharem todo esse processo que eu fui fazendo. Vocês estão vendo que agora, um pouco antes de começar a fazer a line desse desenho, eu comecei a rabiscar um pouco, mas foi para aquecer a mão de novo, para eu poder me preparar para fazer, porque eu não fiz direto esses desenhos, eu fiz um dia, fiz outro no dia seguinte. Por isso que vocês viram de novo eu fazendo todo esse desenho que no outro eu não tinha feito, já que eu comecei direto do rascunho, né, direto de colocar alguns detalhes antes de passar para line. Então, finalizando, antes de querer fazer um desenho super realista, visualiza a pose e faz essa pose legal. Foca em fazer a pose legal, não em fazer um desenho super técnico. O resto vem depois, a técnica vem depois. Mas essa criatividade, esse emocional que você consegue passar é algo que é legal você ir fazendo desde sempre. Não vai sem medo, sabe? Ah, meu desenho ficou feio, você jogar. Não, só segue. E agora a técnica final, que é a que eu uso para finalizar meus desenhos, estou usando recentemente. Eu comecei a usar nesses dois desenhos, então nenhum dos outros desenhos do canal tem essa técnica, mas a partir do próximo vocês já vão ver eu usando bem mais, que é o que eu uso para finalizar. Primeiro que você precisa ter um rascunho bom, ter um traço legal, seguir essas etapas anteriores para você poder aplicar, porque se você ficar fazer essa técnica e deixar numa pose morta, não dá tanto dinamismo, sabe? Fica bem chato aplicar ela. E qual que é o segredo dessa técnica? É você controlar o peso das linhas. Você vai fazer uma line art muito fina. Pode ver que a line art do desenho nesse momento tá toda fina, tá toda uniforme. Depois que você acabar, você olhou, nossa, acabei a line art. Você vai começar a engrossar algumas linhas, só que tem que ser em alguns pontos específicos. E onde são esses pontos específicos? Tudo que tá na frente vai ficar com uma linha mais grossa. É bem simples essa regra. Mas eu recomendo vocês olharem esse desenho, voltarem um pouco na parte do Endeavor para repararem nisso e analisarem esse desenho no Instagram também, porque por mais que eu fale isso e seja simples, às vezes você vai aplicar num desenho e você fala, meu, mas não tá dando certo, o que tá acontecendo? Pode ver que quando eu aplico isso, eu não engrosso só a parte que tá na frente, mas eu engrosso um pouquinho da parte que tá de trás, tipo ali no ombro, uma parte que carrega a flecha. Eu fiz um pouco ali nele, no ombro, e puxei um pouquinho pra flecha, pra mochila da flecha ali, que eu não sei o nome, esqueci o nome dessa bagaça aí. Mas no pescoço a mesma coisa, eu fiz um pouco no pescoço e puxei um pouco. Na ombreira também. Então pode reparar que eu pego o que tá na frente, engrosso a linha e pego o que tá em contato e puxo um pouco. E essa é a técnica. Mas eu recomendo mais uma vez, olha de novo esse desenho, repara como já estão aqui, né? Tipo, repara como que eu tô fazendo essa técnica aqui. Volta no do Endeavor, repara como eu fiz a técnica lá. Analisa os desenhos parados, tem lá no Instagram, vai estar aí na descrição. Então dá uma olhada lá, que ajuda bastante. E é basicamente isso. É uma técnica simples de explicar, mas não é tão simples de aplicar, né? Vamos dizer assim. Você precisa tentar e errar um pouco para poder conseguir fazer, até porque eu tô fazendo speed art, não tô explicando com calma. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar na DM do Instagram, pode mandar por e-mail, vocês podem mandar o desenho de vocês, tentando aplicar essa técnica que eu corrijo para vocês. Eu falo, ó, tenta fazer isso aqui, arrume isso lá. É mais para introduzir um pouco em todo o meu processo de estudo, para vocês saberem o que eu faço. Mas fiquem à vontade para mandar os desenhos de vocês, que eu avalio tranquilamente. Pode mandar qualquer dúvida que vocês tiverem também. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês, nem que seja um pouco. E é isso. Vou deixar aí alguns dos meus estudos no final. Valeu, falou e fui!